Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo nos Cânticos de Romagem. Hoje vamos ao Salmo de número 124, salmo atribuído ao rei Davi. Este é o segundo dos salmos desta lista que começou no 120, vai até o 134. É o segundo salmo, então, atribuído a Davi. E ele nos diz assim, então: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bondoso Deus, a Tua palavra está diante de nós. Ela foi lida, e agora necessitamos que ela seja compreendida por nós, como também vivida, praticada. E para isso precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Por favor, ó Deus, atende-nos com a Sua muita misericórdia e poder. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Então esse salmo que acabamos de ler, ele é diferente do salmo que estudamos a semana passada, o 123. Naquele salmo, o registrado, a história que ele conta para nós, diz que o povo estava lidando com indiferença, com o escárnio, com o desprezo dos seus inimigos. Mas neste salmo, o salmista aqui então, Davi, lembra dos tempos em que o povo de Deus estava em perigo. Um perigo verdadeiro, real. Quando o povo de Deus estava cercado por todos os lados. Não tinha como se libertar, se livrar. É muito provável que quando os peregrinos estavam, portanto, indo para Jerusalém, que é o motivo então deste saltério, destes salmos, eles usavam estes salmos, estes cânticos, quando peregrinavam até Jerusalém para as festas, como temos visto. Então é provável que eles, quando estavam nessa peregrinação, eles se lembrassem então da libertação que Deus realizou para eles, para com eles, através da história deles. Assim, a experiência deles durante a jornada os lembrou da experiência do povo de Deus, do povo de Israel em geral, e então eles cantavam, eles davam glórias a Deus. As letras dos cânticos eram muito significativas. As letras dos cânticos de fato diziam algo, lembravam os acontecidos, como também lembravam o agir de Deus, a ação de Deus, a presença de Deus, e assim eles glorificavam a Deus, honravam a Deus. O salmista então descreve para nós aqui, como acabamos de ler, essa experiência, e de que de fato ele e eles estavam em perigo real. O povo estava sob um ataque e cercado pelos seus inimigos. O salmo então não comunica apenas o fato de se estar em perigo, mas também os sentimentos de terror que enchiam a alma e o coração desse povo nessas experiências terríveis pelas quais o povo de Deus passou e tem passado através da história. E o salmista então, aqui nesse salmo, reconhece desde o início que é somente por causa da intervenção do Senhor que o povo de Deus foi poupado. Pois não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, eles teriam sido exterminados, mortos. O povo de Israel teria sido dizimado da terra. Nos versos 2 e 3, as figuras ali colocadas pelo salmista, diz que eles teriam sido engolidos vivos, por assim dizer.
Nessa figura nós vemos uma multidão enfurecida se aproximando do povo de Deus, engolindo-os, por assim dizer. Os versos 4 e 5 mostram para nós uma outra figura, que eles teriam sido varridos como alguém preso numa tempestade gigantesca. Nós já vimos isso acontecer. Podemos lembrar aí ultimamente, uma história recente do nosso século, o tsunami, como ele vem e varre uma nação, varre um país. Então nessa figura, ele mostra exatamente isso, essa tempestade gigantesca onde eles estão sendo arrastados, impotentes e desesperadamente tentando encontrar algo em que se agarrar, sentindo que as fortes correntezas os arrastam para a morte. No verso 6, eles teriam sido despedaçados pelos dentes afiados de algum animal feroz. No verso 7, outra figura mostra que eles teriam sido presos por uma armadilha, como se uma corrente tivesse sido amarrada aos seus tornozelos, impedindo que eles se locomovessem, que eles saíssem, que eles fugissem. Então, as figuras que são colocadas aqui, todas essas coisas demonstradas aqui pelo salmista, e outras tantas e muito mais teriam acontecido com eles, se não fosse a intervenção do Senhor. No entanto, depois deles estarem cercados, serem atacados pelos inimigos, arrastados numa terrível enchente, presos numa armadilha, impossível deles escaparem, no final do verso 7 o salmista fala sobre o povo de Deus ser pego como um pássaro numa armadilha e depois ser solto quando a armadilha miraculosamente se quebra e o pássaro é liberto. Assim, então, essas figuras mostram que Israel escapou da mesma maneira, quando o Senhor o libertou das armadilhas que haviam sido armadas para eles ao longo da sua história. Nós temos aí, creio que, muitos dos pensamentos que poderiam ter vindo à mente de Davi, quando ele escreve este salmo, e creio que vem também à nossa mente. Podemos nos recordar aqui dos hebreus, sendo libertos das mãos do faraó, com grande poder do nosso Deus, através de todas aquelas pragas, quando chega num determinado momento em que faraó de fato se rende, e liberta o povo, que estava cativo, e escravizado, e sofrendo nas mãos dos egípcios, por pelo menos 400 anos. Depois de libertos, o que aconteceu? Eles são perseguidos, faraó muda de ideia, faraó volta atrás, eles são perseguidos ferozmente por aquele poderoso exército, tendo agora à frente um mar, impossível de ser atravessado. Atrás deles, faraó, enfurecido com seus carros, cavalos, cavaleiros, com seus soldados fortemente armados. Eles então, o povo de Deus, se você conhece a região, pelo menos pelos mapas, você vai saber que bem onde eles passaram, bem onde eles cruzaram, havia portanto um mar na sua frente, havia montanhas dos lados e o exército de Faraó atrás. Eles não tinham como escapar. Ou morreriam afogados, ou morreriam oprimidos, exprimidos pelo exército de Faraó. Talvez Davi pudesse também estar lembrando das várias vezes em que no tempo dos juízes, o povo de Israel foi cercado pelos filisteus e por tantos outros povos, e chegou ao ponto de quase ser destruído, eliminado por esses outros povos. Nos lembramos aqui, talvez Davi possa ter lembrado deste evento em que os filisteus vieram e desafiaram o povo de Israel, e para que a guerra fosse não tão sangrenta, vamos dizer assim, levantou-se Golias, um herói de guerra, um vigoroso soldado, um experiente e valente,
soldado que foi levantado no povo filisteu e foi colocado assim para acabar com a guerra. Tem alguém em Israel que possa me enfrentar? E aí ninguém com coragem, ninguém se levanta, todos amedrontados. E aí levanta-se Davi, um jovenzinho, miudinho, e com uma pedra apenas, lança e derruba e acerta na testa daquele gigante. E depois ainda ele vai lá e corta-lhe o pescoço. E aí Israel vence a batalha. Talvez então Davi pudesse também estar pensando, ele tendo sido ungido o rei de Israel, ainda quando Saul era rei, quando Deus se desgosta das atitudes do rei Saul, que desobedeceu a Deus, que foi contra a sua vontade. Davi então é colocado como rei, é ungido como rei, e Saul se enfurece. O rei se enfurece contra um súdito, mas um súdito que já é então elevado à condição de rei, mas que no tempo oportuno assumiria de fato o rei. O que acontece com Davi? É perseguido de morte pelo rei. Várias ocasiões aconteceram em que Davi estava a ponto de ser capturado e morto por Saul e pelo seu exército, mas alguma coisa acontece e Davi escapa. É como que a armadilha do pássaro se quebrasse e ele escapa. Algo impossível de acontecer. Talvez então Davi estivesse lembrando de todas essas coisas. Nós sabemos então, queridos, que o povo de Deus no Antigo Testamento repetidas vezes se encontrava em grande perigo e, no entanto, se viram guardados e protegidos por um Deus continuamente fiel. Muitos tentaram varrer o povo de Deus da face da terra, mas todos esses inimigos falharam. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. É o que nós temos no versículo 1. É assim que começa o salmista, o seu salmo, o seu cântico. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Um pouco antes, no capítulo 118, você pode voltar aí na sua Bíblia, o verso 6, o salmista também expressou assim o seu louvor a Deus. Salmo 118, 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus anda com o seu servo. Ele está comigo. E portanto não há temor de forma alguma. Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com o seu povo. Que me poderá fazer o homem? Que mal pode vir do homem contra o seu povo? Contra os seus filhos? Em Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo também expressa algo que vai nessa direção. Romanos 8, 31 nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos derrotar? Quem pode nos amedrontar? Não temerei, Deus está comigo. No verso 2 do Salmo 124, o salmista enfatiza, ele repete o que ele disse no primeiro verso. Mas aqui, creio, queridos, que não é uma simples repetição, não é simplesmente algo para ajudar na poesia, para ajudar na métrica, para ajudar na harmonia do cântico. É de fato para dar o verdadeiro tom da companhia, do cuidado, da proteção, do livramento de Yahvé,
das terríveis dificuldades, perseguições e cheiro de morte que acompanhava os israelitas e acompanhou esse povo através da história deles. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Ele enfatiza. Eles cantam e repetem isso. Isso é uma certeza que enche a alma e o coração do salmista. E ele expressa isso. Ele põe isso na música. E isso é levado para a nação, para o povo cantar, edificando o povo, lembrando o povo, fazendo com que o povo de fato se lembre dos feitos de Deus, dos cuidados de Deus, dizendo: se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Irmãos e irmãs, se não fosse o Senhor, o que seria de vocês? O que seria de mim? Dos versos 3 a 5, Davi vai detalhar o que é que teria acontecido com o povo se Deus não estivesse ao lado deles. O que é que teria acontecido? E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, a ira dos inimigos, a ira dos homens. O verso 4, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui nós podemos ver perigos que vêm dos homens, perigos que vêm das pessoas, como vemos aqui, perigos que vêm da própria natureza, das tempestades, dos distúrbios da natureza. Esses perigos. E ele faz então, por meio dessas figuras, esse detalhamento do que é que teria acontecido com o povo se Deus não estivesse do lado deles. A primeira delas, no verso 3, figura é de um animal, um monstro devorador. Essa imagem de um devorador, ela é exposta de um modo mais dramático ali no versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Alguém pode imaginar a agonia de ser devorado por um animal selvagem? Creio que já vimos algumas imagens recentemente na televisão, pessoas indo visitar um zoológico, indo brincar com a fera, e simplesmente um urso, um leão, enfim, agarra, segura. Nem os dentes foram usados, apenas as mãos. Arrancam braços. Nós conseguimos imaginar pessoas sendo comidas pelas feras, seus dentes encravados no seu corpo. Podemos então ter uma ideia de como os israelitas se sentiram diante do poderoso inimigo que os cercavam, sendo trucidados, sem dó, sem piedade, pelos inimigos. No verso 4, Davi vai comparar a força mortal daqueles que os oprimiam, que os cercavam, a uma forte correnteza que os arrastava, os afundava e os afogava. Quando vemos imagens desse tipo na televisão, não é? Chegamos a ver pessoas sendo arrastadas pelas enxurradas, não tendo aonde nem no que se segurar. Algumas pessoas tentando ajudar e indo junto, tal a força da correnteza. Era assim que se sentia o povo quando via os inimigos à porta. Se a total impossibilidade de sobreviver a essa tormenta, a essa torrente de água, ainda não ficou clara àqueles ouvintes,
O salmista repete a ideia de um modo mais dramático no verso 5. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. É muito interessante nós olharmos o significado de água impetuosa aqui. Ela quer dizer água espumejante. Ela vai descrever, nós podemos lembrar disso aí, você já viu a imagem das cataratas do Iguaçu? Quando nós vemos aquelas espumas todas, aquela violência da água batendo nas pedras e forma toda aquela espuma, não é mesmo? E mais abaixo, quando nós olhamos as imagens, vemos todas aquelas espumas no meio das pedras, a violência da água. Quem é que pode ficar parado diante daquilo? Quem é que pode se segurar ali? Águas mortais. É isso que quer dizer. Com isso, o que o salmista proclama a todos é que a morte do povo e a destruição de Israel eram certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo. É isso que aconteceria se Deus não estivesse ao lado do seu povo. Os versos 6 e 7. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui agora Davi vai descrever o lado positivo. Ou seja, o que de fato aconteceu, por Deus estar ao lado deles. Davi aqui agora para de falar, e se o Senhor não estivesse do nosso lado? Mas agora ele passa a falar, ou a relatar os fatos. Deus estava ao nosso lado. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. É assim o Deus que não dorme. É assim o Deus que socorre. É assim o nosso Deus que vai de encontro a nós, ao seu povo, que Ele mesmo chamou e escolheu e trouxe para si. É interessante nós percebermos aqui neste salmo a noção da soberania de Deus revelada por Davi. Bendito, e ele louva o Senhor que não nos deu por presa deles, aos dentes deles. Deus é soberano. Soberano quer dizer todo-poderoso, que tem domínio sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, que dirige todas as coisas, que nada passa do seu entendimento, conhecimento, que nada é feito, nada é permitido sem a sua autorização. Nada. Podemos nos lembrar de Jó. O diabo foi diante de Deus pedir a Deus para importunar a Jó. Não há uma luta do mal contra o bem, nas mesmas proporções que são pregadas aí, por vezes. Deus é soberano. O Deus a quem servimos domina todas as coisas. Criou o céu e terra e controla e governa nos mínimos detalhes. Colocou as suas leis, as leis da natureza, para de fato governar e controlar todas as coisas. E Ele domina sobre essas coisas todas. Com uma só voz a tempestade para. Com a sua palavra, Lázaro, vem para fora, ressuscita mortos. É o nosso Deus soberano. A soberania de Deus está expressa, revelada aqui para Davi, para o povo, para nós. Davi então olha para os inimigos e entende que o sucesso deles só viria se Deus assim o quisesse. Se Israel caísse, era porque o Senhor os teria entregue aos opressores. Contudo, se nisso a soberania fica patente, tanto mais na libertação, pela qual o salmista agradece a Deus e lhe chama
bendito. A soberania de Deus. Acabei de citar há pouco Jó. A soberania de Deus declarada pelo próprio Jó. Basta lermos lá no primeiro capítulo do livro de Jó. Quando Deus então permite que Satanás fizesse aquelas coisas todas com Jó. E o momento em que seus filhos são mortos, o que Jó faz? O que Jó diz? Ele expressa, ele declara a soberania de Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Já imaginamos isso? Já imaginamos dizer isso? Os nossos filhos sendo tomados, sendo mortos, por autorização de Deus. E nós chegarmos diante de Deus, diante de toda a tristeza, e declararmos: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do nosso Deus. O resultado desse louvor de Davi no versículo 6 é descrito de uma maneira também dramática, por meio de um quadro aqui, de uma preservação improvável aos olhos humanos. Ele diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A palavra alma aqui, nefesh, vai dizer para nós, não uma questão espiritual, mas o ser todo, a pessoa toda. Por isso ele está usando alma aqui. Não é uma questão espiritual, não é a salvação espiritual deles aqui. É uma questão do corpo todo, do ser todo. Querendo dizer, nós escapamos com vida. Mas para deixar mais clara ainda essa figura improvável da fuga de um pássaro capturado, quem já fez armadilhas para pássaros? Com lacinhos, né? Aqueles laços assim? E quem é, portanto, um caçador, não é? Experiente, já sabe qual é o tipo de isca que coloca para o determinado tipo de pássaro que você quer pegar. E, portanto, alguém experiente, ele vai fazer o tamanho certo da armadilha, ele vai fazer o tamanho e a força e a dureza corretas da corda, para que, de fato, quando o pássaro for preso, ele não escape. E é essa a ideia que tem aqui. Eles estavam amarrados, eles estavam presos como um pássaro numa armadilha, impossível de se soltar. Eles não tinham como desamarrar a corrente do seu tornozelo. Eles não tinham como se livrar, como se soltar. Simplesmente quebrou-se o laço. Há alguma figura no Novo Testamento que nós somos levados a recordar? Quando Paulo e Silas, sendo presos em Filipos, lembram-se disso? À meia-noite louvam ao Senhor. E o que acontece? Um estrondo, um terremoto acontece. As portas da cadeia se abrem. E eles saem. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A armadilha se rompeu e nós escapamos com vida. Improvável isso aos olhos humanos. Ou não? Foi exatamente o que o Senhor fez. Protegeu o seu povo de uma derrota iminente e inevitável. Foi isso que aconteceu. Por Deus estar ao lado de Israel em uma hora tão difícil. Libertação. Livramento. Milagre de Deus. O verso 8, por último, Davi então declara, se no verso 1 ele diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, como também no verso 2, no último ele diz, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
Davi faz então uma declaração aqui de confiança. E essa declaração de confiança de Davi não se restringe apenas aos seus dias, à guerra dos seus dias, à situação que o povo constantemente vivia. Na verdade, ele pensa em Deus não somente como quem o preservou do ataque do inimigo, mas como aquele que o faz sempre. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Não é numa ocasião específica apenas, é continuamente. Não é esteve, não é estará, mas é está. É constante. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Mas ao mencionar o nome do Senhor, a intenção de Davi não é uma palavrinha mágica. Pessoal, vamos orar em nome de Jesus, porque se nós orarmos em nome de Jesus, as coisas acontecem. Não é palavrinha mágica. Não é isso que ele está intentando fazer aqui. Pois assim pensam os pagãos. Nós não. Na verdade, essa expressão aponta para a glória de Deus, a glória do Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. O nosso socorro está em o nome do Senhor, por quem Ele é e pelo que Ele faz. Não é pelo que Ele será e não pelo que Ele fará, mas é hoje, é agora, é o presente. O significado, portanto, disso é que a proteção vem do próprio Deus e não do uso do seu nome pelos homens. Há muitos que falam em nome de Deus. Há muitos que até profetizam em nome de Deus. Há muitos até que exorcizam em nome de Deus. Mateus 7, a partir do versículo 21. Expulsam demônios. Mas no final desse texto, do Sermão do Monte, nós vemos o que está escrito lá. No dia do juízo, o Senhor Jesus vai dizer: não lhe conheço. E para comprovar que de fato é isso, que não é por conta de usar apenas o nome do Senhor, mas é por causa dele mesmo, é que o salmista termina dizendo assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista identifica quem é. Quem é que está ao nosso lado? É o Criador de todas as coisas. É o que tem domínio sobre a sua criação. É o que pode transportar montes. É o que faz vir dilúvio. É o que faz parar dilúvio. É o que traz sol, é o que traz nuvens, é o que traz chuvas, é o que elimina. É o Criador, sustentador do céu e da terra. Ser criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da majestade do nosso Senhor. Quando Davi reconhece e chama a Deus de protetor, ele pensa no portador do maior poder que existe. E não apenas isso, mas também do conhecimento ilimitado, da sabedoria para fazer tudo do melhor possível, da melhor maneira possível, e do amor que dá ao homem uma condição que ele não merece. O homem merece a morte. Como tem se dito muito nesses últimos dias, não há inocentes. Pois a pergunta é esta: como Deus pode mandar inocentes para o inferno? Não há inocentes. Nem mesmo crianças que acabaram de nascer não são inocentes. São pecadores. Por mais bonitinhos, amáveis, lindos, frágeis que são, não são inocentes. Portanto, a presença de Deus é o que determina o final de cada situação. Para o salmista, ter Deus ao seu lado significa que os seus servos podem descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso que o nosso Senhor, e que tudo o que acontece vem das mãos do soberano e sábio Criador. Para concluir, meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o tempo do Novo Testamento,
nós descobrimos que a realidade do povo de Deus, que na realidade o povo de Deus continua em perigo, e portanto necessitando de libertação e proteção, e isso não diminuiu de forma alguma. De fato, o próprio Senhor Jesus falou sobre essas mesmas coisas com os seus próprios discípulos. Abra lá comigo então em Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, a partir do verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que tremendo! Palavra do Senhor Jesus, do que vai acontecer conosco, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus. Vão querer nos eliminar, como já tentaram no passado. Estamos na mesma situação. Claramente a própria expectativa de Jesus de que seus discípulos e a igreja que ele deixou para trás fossem uma igreja sofredora, cujo povo seria preso e perseguido, cujas pessoas seriam odiadas, até mesmo pelos seus pais, até mesmo pelos da sua própria carne. No entanto, assim como neste salmo, nós podemos ver nesses mesmos versículos as realidades da presença, da proteção, da intervenção de Deus em nome do seu povo. Eles serão capturados, serão cercados pelos seus inimigos, nós, não é? E ainda assim, bem no meio deles, eles experimentarão a provisão de Deus, quando Ele lhes der as palavras para dizer. Palavras que não poderão ser resistidas. Seremos presos. Farão perguntas para nós a respeito da nossa fé. E nós mesmos, cheios de temor, quando popularmente temos um branco, não é assim que acontece? O Senhor vai colocar as palavras na nossa boca. Não precisamos temer. Mas ainda seremos traídos, perseguidos, até mesmo pelos nossos amigos e familiares. Alguns de nós serão mortos. E disse mais, no versículo 19: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como que é isso? Como que isso vai acontecer? Poderemos ser até mortos, e nem um fio de cabelo será perdido? O que Jesus quer dizer com isso? O fato, queridos irmãos e irmãs, que tal qual Jesus, nós também devemos olhar estas coisas com um olhar eterno, com um olhar espiritual. É assim que Jesus vê, é nessa perspectiva eterna. E isso significa que ele pode dizer, portanto, aos seus discípulos, por um lado, que alguns deles serão mortos pelos inimigos de Deus, e por outro, que nem um fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Pois permanecendo firmes, perseverantes, ganharão a vida. Algo que nós precisamos nos lembrar cotidianamente. Uma coisa
é perder a vida física. Portanto, queridos, perder a vida não é o fim da história. Nós pensamos nisso porque ainda estamos enraizados nesta terra. Parece que não podemos viver em outro lugar. Parece que não conhecemos um outro lugar. Parece que não temos um outro lugar. Parece que não estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Parece que só temos esta terra. Parece que se tirarem essa terra, estamos perdidos. Mas perder a vida não é o fim da história. Na perspectiva bíblica, na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Deus, na história bíblica, na história da redenção, perder a alma é o fim da história. E é um fim terrível, um eterno fim no lago de fogo ardendo com o diabo e os seus demônios. Que triste fim. Portanto, perder esta vida por causa do nome do Senhor é ganhar a vida, diz-nos o próprio Senhor Jesus. Outro ponto importante desse salmo é que Deus está lidando de fato com o seu povo não apenas individualmente, mas coletivamente, corporativamente. Deus lida com o seu povo como um corpo, como uma nação, como um povo. É claro que Ele trata individualmente. É claro que a salvação é individual. É claro que cada um precisa de fato considerar, se colocar, e Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para me salvar. Ele trata individualmente, mas não apenas individualmente, Ele trata-nos como um corpo, como uma nação, como um povo. Portanto, a linguagem deste salmo, se nós já pudermos observar, não é eu, meu, mas é nós, nosso. Não é assim que fala? Não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, é assim que está escrito aí na sua Bíblia? Não, é ao nosso lado. Nós somos um povo. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós somos assim. Deus fez uma aliança conosco para ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo exclusivo. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos isso. Queiramos ou não, entendamos ou não, nós somos assim, porque Deus fez assim. Ele fez uma aliança conosco e Ele não a quebra de maneira alguma. Cristo derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Nada pode revogar isso. Isso é importante porque trata dessa nossa experiência, da experiência geral do povo de Deus como um todo, não apenas experiências isoladas dos indivíduos. Certamente muitos indivíduos experimentaram a libertação de Deus, como o próprio Davi foi livre das mãos de Saul por várias vezes, um indivíduo. Mas também muitos teriam sofrido e não teriam escapado pessoalmente de dificuldades, perdas e sofrimentos. Não é verdade isso? Para com muitos indivíduos do povo de Deus? Muitos não escaparam. Teve profeta que foi cerrado ao meio. Lembramos então dos mártires. Podemos nos lembrar de Estevão, no capítulo 7 de Atos? Sendo apedrejado até a morte por causa da sua fé? O primeiro mártir destacado no Novo Testamento? Podemos nos lembrar da vida de vários apóstolos, alguns deles registrados também no próprio livro de Atos dos Apóstolos, Tiago, um deles. Um pouquinho antes, podemos nos lembrar de João Batista, que foi decapitado por dizer algumas verdades ao rei. Podemos nos lembrar aqui de alguns indivíduos como Policarpo, um dos pais da igreja, que por conta da sua fé foi preso e foi-lhe dito para negar a Cristo.
E ele simplesmente disse assim: eu com 86 anos de idade, nunca neguei ao meu Senhor, vou fazer isso agora? Mais ou menos assim ele disse. Não tem condição alguma. Será que podemos nos lembrar dos pré-reformadores? Estamos aí na Semana da Reforma e podemos ver a história deles. Wycliffe, por exemplo, foi morto por conta de pregar o Evangelho, de dizer, afirmar que as Escrituras são a única e suficiente regra de fé e prática, e não a palavra dos papas, da igreja, enfim. Um indivíduo. Os próprios reformadores. Lutero escapou da morte, mas outros não. O próprio John Knox, pai do presbiterianismo, foi morto em guerra. Uma luta contra quem lutava contra o protestantismo, contra os reformadores, contra a palavra de Deus. Outros pós-reformadores, enfim, uma lista enorme. E os milhares de anônimos através da história, até mesmo recente. Quando nos lembramos daquela caminhada à beira-mar, daqueles homens encapuzados, não é? E aqueles cristãos de laranjado, lembram-se? Que pelos filhos do Islã foram decapitados. Cristãos, muitos daqueles anônimos. Ainda assim, o resultado geral para o povo de Deus é de que, com o passar do tempo, o povo não foi derrotado, mas triunfou. O povo não foi enfraquecido, mas fortalecido. A mensagem do Evangelho não foi silenciada, mas promovida, cada vez mais e mais e outra vez mais. Quanto mais se persegue o cristão, mais a palavra é pregada, mais a palavra é evidenciada, mais pessoas se dobram diante do Rei, diante do Senhor, diante do Deus sobre todas as coisas. Portanto, as palavras de Jesus, que acabamos de ler, refletem muito bem os temas nesse Salmo 124, e são dirigidas tanto pela perspectiva eterna, quanto pela perspectiva do corpo do povo de Deus, da igreja de Deus. Algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, queridos, irmãos e irmãs, Deus não vai permitir que o seu povo seja dizimado, consumido. Deus não vai permitir. Precisamos ter confiança e conhecimento de que Deus é o nosso grande defensor. E o maior exemplo disso, é o nosso próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pois não há nada que chegue à nossa porta, que encontre o nosso endereço, que não tenha passado pelas mãos de Cristo. Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Por isso não desfalecemos. Quando nós somos tentados, queridos, a pensar que a nossa situação como igreja no mundo está ficando desesperadora, somos tentados ou não? Não há mais jeito para a igreja. Por vezes olhando até algumas igrejas, que coisa terrível. É igreja. Quando nós somos tentados então a olhar, a ver essas coisas, quando somos tentados a pensar, ou a sentir até mesmo, que a nossa esperança está diminuindo, que o mundo está vencendo, nós precisamos lembrar de que temos um Deus que tem um histórico de fidelidade, e esse histórico de fidelidade que nós conhecemos pelas Escrituras vem de milhares e milhares de anos, até onde nós podemos ver. Temos um Deus que é fiel. Temos um Deus que já nos atendeu, que já nos protegeu, que já nos cuidou,
que já nos socorreu. Um Deus que não dorme, não fecha os olhos, nem cochila sequer. O testemunho das Escrituras e a história mostra que Deus é capaz de preservar, proteger, guiar e fazer crescer a sua igreja até mesmo, não importa onde e nem o que aconteça. Aqui a igreja nunca vai florescer. Aqui haverá certamente dificuldades. Nós vamos continuar sofrendo por vezes. De tempos em tempos nós os cristãos poderemos até pagar com a nossa própria vida por causa da nossa lealdade a Cristo. Nós mesmos podemos pagar isso, ou os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos poderão pagar, porque nós poderemos não estar mais aqui. Mas nós precisamos lembrar sempre que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Ele é o nosso socorro e nós não vamos perecer. A igreja de Deus sempre permanecerá, porque o nosso Deus é o guarda de Israel. É o nosso Senhor. Deus não vai permitir que nós sejamos consumidos. E nós, portanto, podemos viver confiantes que Deus é o nosso grande defensor. Assim, queridos, devemos louvá-lo. Devemos exaltá-lo. Devemos glorificá-lo por sua proteção, por seus cuidados, por ser quem é. E ainda mais, acima de tudo, por Ele salvar a nossa alma, que é o que verdadeiramente importa, acima de todas as coisas. Coloquemos, portanto, a nossa confiança no Senhor. Cantemos e vivamos como o salmista. Tenhamos essa compreensão. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus.